Assentos. Vamos estar lendo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 1. Amém? João 21, 1. E depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filho, será que vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Jesus lhe disse: joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Amém, irmãos? Vamos falar hoje um pouquinho a respeito de um dos discípulos de Jesus, a qual nós lemos. Vamos falar um pouquinho a respeito da vida de Pedro. E, irmão, o interessante dessa história, e o que eu quero trazer, a qual Deus colocou no meu coração, é a respeito de importância, Robinho. Às vezes nós achamos, às vezes nós chegamos na igreja, aonde tem muitos talentos, aonde tem pessoas que cantam muito bem, aonde tem pessoas que desenvolvem um talento de tocar um instrumento igual o Fábio está fazendo aqui, aonde tem pessoas dentro da igreja, que nós podemos contar aqui, Léo, diferente de muitos outros lugares, pelo menos, Robinho, umas 15 pessoas que têm literalmente a palavra, o dom da palavra, a qual sobe aqui e ministra sem nenhuma preocupação. A qual tem pessoas que têm o dom de receber outras pessoas bem. Onde tem pessoas que são importantes para trabalhar na salinha. Onde são pessoas importantes para ficar na recepção, para ajudar na organização da igreja. Mas existem pessoas dentro da igreja que elas não se sentem importantes. E eu quero te mostrar hoje, através desse texto, que se você está com esse pensamento, se você está dentro da igreja ou se você está fora da igreja, não importa, você é importante para Deus. E é isso que nós vamos falar hoje. O significado, eu gosto disso. O significado de importância é, olha só, que tem um caráter essencial, determinante, necessário, algo fundamental. Isso é uma pessoa importante. Alguém que ela é necessária, que ela é fundamental, para quê? Para que através da vida dela outras pessoas possam estar aqui dentro. Porque como já foi falado aqui outras vezes, as pessoas que você conhece do seu rol de amizade, às vezes eu não vou conseguir alcançar, mas você tem esse poder de influência. E quando Jesus, ele vai começar
o ministério dele, ele vai escolher algumas pessoas para cumprir o propósito a qual ele tinha. O começo do propósito, ele escolhe 12 pessoas para isso. E diz que um dos dias ele está passando no mar, na beira do mar, pregando para a multidão, e ele vê alguns barcos ali na beira da praia. Os pescadores estavam lavando as redes, porque no dia anterior a pescaria tinha sido muito ruim. E ele entra em um dos barcos, a qual era desse mesmo Simão aqui, a qual nós lemos. E diz que Jesus prega a palavra para a multidão. Jesus ensina a multidão. E a partir dali, daquele momento, Jesus vai escolher os seus primeiros discípulos. E o interessante é que às vezes nós pensamos assim, mas o que eu tenho de importante para Deus me escolher? Eu vou contar para vocês. Existe uma passagem lá em Lucas, no capítulo de número 15, uma parábola onde vai contar 3 histórias dentro dessa parábola. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. A da ovelha perdida diz que o pastor ele tinha 100 ovelhas, irmãos. 100 ovelhas. E no trajeto a qual ele estava fazendo com elas, uma delas se perdeu. E aí sabe o que ele fez? Talvez você possa olhar para mim e falar assim, ele tinha 99 ainda, perdeu uma, ainda está com a maioria. Depois aquelas ovelhas iam cruzar e ter mais ovelhinhas e ia repor aquela. Mas o pastor não pensou dessa maneira. Ele foi lá, guardou as ovelhas e voltou para buscar aquela que se havia perdido. Sabe por quê? Porque ela era tão importante quanto as outras. E eu quero dizer para você essa noite que, se por um acaso você pensa que você não é importante, eu quero te dizer essa noite que, para Deus, você é uma pedra preciosa, e que você é importante. E a parte aqui do importante não é mais importante do que o outro, porque não existe isso, irmão. Ah, o pastor é mais importante do que o Du. Ah, o Emerson o presbítero Emerson é mais importante do que o Pedro. Não. Para Deus nós somos todos importantes. O mesmo sangue a qual correu naquele madeiro pela vida do pastor foi o que correu pela minha vida. Foi o que correu pela sua vida. Foi o que correu por um viciado em droga que ainda está lá na biqueira usando droga. Foi o mesmo sangue. O mesmo amor que foi derramado por nós que estamos aqui essa noite, é o mesmo tom que foi derramado por quem ainda nem sequer conheceu a Jesus. É o mesmo amor. Então aqui não tem diferenciação de mais importante ou menos importante. Não, todos nós somos importantes. E sabe o porquê? Esse banco aí do seu lado ele está vazio? Porque às vezes uma pessoa a qual ela não estava se sentindo importante aqui dentro, ela não veio hoje. E sabe de quem que é a responsabilidade? De nós irmos atrás dela, para ela se sentir importante. Porque foi isso que Jesus fez com Pedro. Então, se nós pensarmos que uma pessoa que falta no culto, ela não faz a diferença para a igreja, que ela não faz a diferença para Cristo, nós estamos totalmente pensando ao contrário daquilo ao qual Cristo está nos ensinando. Jesus ele nos ensina ao quê? Que nós devemos amar uns aos outros. E a parte dessa preocupação uns com os outros, faz isso. Essa importância qual quando uma pessoa não vem, ela faz falta na igreja. Quando uma pessoa ela para de andar nos caminhos do Senhor, ela faz falta para o reino. Por quê? Porque às vezes o talento que ela tem, é só ela que tem. Ou ainda não chegou outra pessoa na igreja com o mesmo talento. Então todos nós somos importantes. Eu quero que você entenda essa noite que você, de uma forma ou de outra, você é importante para Deus. Você pode pensar muitas vezes, mas eu não sei fazer nada. Eu quero dizer para você que você é importante para Deus. Tinha muitos pescadores lá, mas Pedro era importante para Jesus. E diz que Jesus ele entra no barco de Simão, ele ministra a palavra e no final ele fala para Pedro, vai lá e joga a rede. E Pedro fala assim, mas Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra, nós vamos lá. E quando ele vai lá e joga a rede, o milagre acontece e uma grande quantidade de peixe é pescada por eles. E ali Jesus faz um convite para Pedro. Fala, Pedro, a partir de hoje, você vai receber um ministério.
E qual que é o ministério que Pedro vai receber? É o ministério de ganhar almas para mim. A partir de hoje você não é mais pescadores de peixe, você vai pescar homens. E através da vida dele, muitas pessoas iam chegar. E quantos aqui, irmãos, Deus não fez essa promessa? Que através da sua vida, mais e mais pessoas iriam se chegar e a conhecer a Cristo através da sua vida. Eu tenho certeza aqui que tem muitas pessoas, a qual você era, quando você era pequeno, ou quando, não sei, você foi em alguma igreja, alguém já falou isso para você, ó, Deus tem algo na sua vida, e através da sua vida, muitas pessoas vão se converter. Através do seu testemunho, você vai ganhar muitas almas para Jesus. E essa mesma promessa foi que Pedro recebeu. E ali começa a caminhada de Pedro com Jesus. E Pedro viveu várias experiências com Jesus. Lembra qual eu ministrei? Há 2 quartas atrás eu falei. Uma multidão seguia Jesus, mas Jesus escolheu 12 para andar com eles. E desses 12, 3 eram mais íntimos e entravam em alguns lugares que os outros não entravam. E desses 3, 1 deitava no peito de Jesus. Isso não significa que ele era mais ou menos importante com os outros. Era apenas o quê? A diferença de relacionamento a qual ele tinha com Jesus. Quanto mais próximos eles estavam de Jesus, mais próximo Jesus estava dele. Então, às vezes, eu tenho ainda muito esse problema, irmãos. Que às vezes eu acho que as pessoas, o Miguel, elas têm que ser igual eu. Como assim? Ah, o Miguel fez alguma coisa que me chateou. Sabe, o Judas? Hashtag chateado. Para mim, irmãos, vou ser bem sincero, Thierry, bem sincero. Para mim não interfere em nada na minha vida. O Miguel fez alguma coisa que me chateou. Não interfere em nada na minha vida. Se amanhã a gente vai conversar, mesma coisa. Só que existem pessoas que não são desse jeito. Existem pessoas que acontece alguma coisa, Robinho, a pessoa guarda aquele sentimento. Às vezes acontece alguma coisa, a pessoa fica, sabe? E nós temos que saber lidar com isso no meio da igreja, irmãos. Sabe por quê? Porque senão nós afastamos pessoas importantes do reino. Nós temos que ter esse cuidado. Que nem todo mundo é igual eu. Nem todo mundo é igual você. Cada pessoa tem um temperamento diferente, tem uma emoção diferente, e não é todo mundo que vai agir do mesmo jeito. Com Pedro, já queria logo descer a espada. Com João, era mais amoroso, mas aí chegou um dia que ele falou assim, não, vamos mandar fogo do céu, quer que eu ore para mandar fogo do céu e mate todo mundo. Pessoas diferentes, andando com o mesmo Jesus, personalidades diferentes, e é isso que o reino é feito. Nós somos importantes, todos nós somos importantes. E Pedro, ele vive muitas coisas com Jesus, experiência com Jesus. E no capítulo de número 26, a partir do versículo de número 31, Pedro, ele, do mesmo livro de Mateus, ele tem uma revelação, e ele fala assim, Senhor, o Senhor é o Cristo. E Jesus, ele está anunciando a qual ele ia se partir. Que ele fala assim, não, a partir, ainda hoje eu serei pedra de tropeço para vocês e para alguns. E Pedro fala assim, não, lógico que não. Eu estou com você até o fim. Estou fechadaço. E aí Jesus fala assim, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro andava com Jesus, estava lado a lado com Jesus. E Jesus fala isso para Pedro, você vai me negar ainda hoje. Jesus é preso. Resumo da história. Pedro negou Jesus, irmão, 3 vezes. Agora o mesmo Pedro, a qual Jesus chamou, a qual Jesus entregou um ministério para ele está negando ele. Ele está negando a Cristo. As pessoas chegavam e falavam assim, ó, mas pela roupa você é um deles. E Pedro falava, eu? Não, nem conheço. Não, mas o jeito de falar é igual. Aí Pedro falava, não, passei outro dia lá, ele estava curando lá, um cego lá, eu só vi, parei um pouquinho, mas nem conheço. Pedro nega 3 vezes Jesus, o galo canta. E a palavra a qual Jesus tinha liberado para a vida de Pedro, se cumpriu. Jesus é crucificado. E agora você imagina como está a cabeça de Pedro. O Pedro a qual, alguns dias antes, estava lá no Getsemane, quando Jesus estava orando,
o mesmo Pedro, a qual iria negar Jesus. O Pedro, a qual outrora ele era convidado para entrar dentro de uma casa onde Jesus ia ressuscitar uma menina. Agora, ele está negando a Jesus. E, mesmo assim, com tudo isso, o que Jesus faz? Jesus vai atrás dele. E no começo do capítulo de número 21, a qual nós lemos, no versículo de número 1, vai começar o texto, e depois dessas coisas, do versículo de número 20, Maria Madalena vai até o sepulcro, vai procurar o corpo de Jesus. Jesus já foi crucificado, já foi morto e está no túmulo. E aí ela vai procurar o corpo do mestre. Chegando lá, ela abre, vê a porta nossa, fugiu o nome, do sepulcro aberto, e o corpo do mestre não está mais lá. E aí ela vai e chama os discípulos, vem correndo, João, o discípulo a qual Jesus amava, e Pedro. João chega primeiro, vê aquela situação, Pedro chega depois. Só que no texto fala que João ele já entendeu que a promessa tinha se cumprido, que Jesus tinha se ressuscitado. Mas Pedro ainda não tinha entendido isso. E continua os versículos, Maria Madalena, aparece 2 anjos, depois Jesus aparece para ela, ele se apresenta aos discípulos, e depois entra no capítulo de número 21, só para vocês entenderem, tá, irmão? Agora vamos entrar na mensagem, para não cair direto lá e ninguém entender nada. Capítulo de número 21, que nós lemos. Pedro tem uma ideia brilhante. Qual que é a ideia brilhante de Pedro? Voltar a pescar. E Pedro era importante para Jesus. Essa é a 3ª vez a qual Jesus ia aparecer para os discípulos. Ele já tinha aparecido outras 2 vezes. Mas agora você imagina, o homem a qual andou com Jesus, a qual estava lado a lado com ele, negou ele. Como está a cabeça de Pedro? Jesus não vai querer mais, quem sabe, falar comigo? Jesus não vai querer mais que eu represente o nome dele? Ou quem sabe ele estava ali falando assim, eu neguei o mestre, eu caminhei com ele, eu não entendi, eu neguei. E isso acontece conosco, irmãos. Às vezes, por algumas situações que nós passamos, nós acabamos negando a Jesus. Às vezes, por alguma situação a qual nós passamos, nós acabamos duvidando da promessa a qual Ele tem nas nossas vidas. Às vezes, por causa de tempestades, às vezes por causa de lutas e dificuldades, nós colocamos à prova aquilo que Ele prometeu para nós. Como se as nossas dificuldades, os problemas a qual nós passamos, fosse maior do que o Deus que nós servimos. Jesus ele passou mais de 3 anos preparando o discípulo para a hora da crucificação, a qual ele ia se entregar. E mesmo assim, eles acharam que não ia acontecer. No mesmo capítulo de número 26 de Mateus, Jesus fala, está chegando a hora a qual eu preparei vocês para isso. E eles não acreditavam que isso poderia acontecer. Agora é onde o que acontece? O Jesus, a qual era o Jesus visível, a qual andava com eles, não está mais lá. E é nesse momento que às vezes nós fraquejamos. Quando aquela pessoa que está do nosso lado, a qual nos guiou por algum tempo, não está mais ali. Sabe igual aconteceu com Isaías? Quando o rei promete para ele, depois o rei morre. E aí, Isaías está só agora. Como aconteceu com Josué. Josué, Deus fala para ele, Moisés, meu servo, morreu. Agora o negócio é com você. Nesse momento, a dúvida aparece na cabeça. Sabe por quê? Porque assim, mas e agora aquela pessoa qual me ajudava? E eles estavam tendo isso. O Jesus a qual nós andávamos com ele, falava com ele, não está mais aqui. Ele morreu. Só que eles esqueceram que Jesus falou que ele ia, mas ele iria ressuscitar. E nesse intervalo de tempo, Robinho, de 3 dias, muita coisa acontece. No intervalo de tempo de 3 dias, é o suficiente às vezes, para a promessa a qual Deus fez para você, ela se perder. Nesse intervalo de tempo, às vezes, nem de 3 dias, às vezes de 10 minutos, de 5 minutos, é o tempo suficiente para nós duvidarmos do que Cristo falou para nós.
de nós colocarmos, sabe, em xeque a nossa caminhada inteira do Evangelho. Nós colocamos em xeque às vezes por causa disso, de 3 minutos, de 2 dias. Jesus, a qual estava agora, não está mais. E aí Pedro, por causa de tudo que aconteceu com ele, negar Jesus, ele vai voltar a pescar. No mesmo lugar aonde Jesus tinha tirado ele, agora Pedro volta para o mar, para usar os mesmos objetos a qual ele usava, o barco, a rede, para fazer as mesmas coisas da onde Pedro foi tirado por Jesus, quando Jesus chama ele. E aí, quem sabe, se fosse eu ou você, irmão, sabe o que nós iríamos fazer? Falar assim: então ele que se vire e volte sozinho. Quem sabe se fosse nós, pastor Miguel, era isso que nós iríamos falar. Não, de novo Pedro dando trabalho? Não, deixa Pedro lá pescando. Só que Jesus, ele nos ensina a pensar diferente daquilo que Pedro, ou daquilo que eu e você iríamos pensar. Sabe o que Jesus vai falar? Ele vai fazer assim, ó: eu vou lá porque lá tem alguém muito importante para mim. E como que nós vamos entender a importância de Pedro para Jesus? Pedro fala assim: eu vou pescar. E automaticamente, Robinho, leva mais 6 com ele. Fala assim: não, a gente vai também. Agora ele está levando as mesmas pessoas que saíram com ele para o mesmo lugar de novo. Você entende que aquilo que Jesus te chamou para fazer, se você voltar, ou se eu voltar para onde ele nos tirou, nós vamos levar pessoas junto conosco. Às vezes você vai levar sua família inteira, às vezes você vai levar seus amigos, às vezes você vai levar pessoas que você nem imagina que tem você como referência no reino. E eu tenho certeza, irmão, isso é certeza absoluta. Alguém olha para você como referência. Alguém olha para você. Você pode que você, não, eu se eu fosse cristão, eu não me seguia. Alguém olha para você e quer te seguir. E é verdade, pastor. Existem pessoas que às vezes até podem pensar nisso. Meu Deus, se eu fosse crente, eu não me seguia. Mas existem pessoas que estão olhando para mim, para você, e falando assim: não, eu quero ser igual a ele. Eu quero, sabe, que Deus e eu posso exercer o ministério dessa maneira. E o poder de influência que Pedro tinha com os discípulos era nesse nível, a qual ele voltar a pescar e levar mais alguns com ele. E Jesus, ele vai atrás desses discípulos. E diz que quando eles estavam lá no meio do mar, Jesus, ele pergunta se eles tinham alguma coisa para comer. E ninguém reconheceu que era Jesus. Sabe por quê? Porque, irmão, a primeira coisa que nós perdemos quando estamos longe de Jesus é a visão, pastor. Nós paramos de enxergar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Não é na vida dos outros, é na nossa vida. Na vida dos outros nós ainda continuamos vendo. Nós continuamos vendo Deus fazendo milagre na vida das outras pessoas. Mas nós paramos de enxergar os milagres nas nossas vidas. Nós paramos de enxergar a transformação a qual nós tivemos quando nós nos encontramos com Ele. Nós perdemos a visão daquilo que Ele fez na nossa casa, daquilo que Ele fez através de nós. Continuamos muitas vezes vendo na vida dos outros, mas perdemos isso nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós estamos longe dEle. E Pedro estava dessa maneira. Ele e os discípulos não reconheceram que era Jesus, porque eles estavam acostumados com o Jesus que andava pertinho. Agora Jesus está mais ou menos uns 90 a 100 metros de distância, e eles não reconhecem mais. Sabe quando nós estamos naquele fervor, quando nós estamos, sabe, lado a lado com Jesus, parece que a gente está assim, ó, com Jesus, que nada abala a nossa fé. Mas aí chega dias que nós, como nós temos sentimentos, e nós não podemos ser guiados por sentimento, mas infelizmente nós deixamos nos levar pelos sentimentos. E aí nós amanhecemos e falamos assim: Robinho, cara, estou de saco cheio hoje, não quero falar com ninguém. Às vezes eu acordo assim, não quero falar com ninguém, nem com a minha cachorra, queria descer para andar com ela, mas eu tenho que ir.
E aí eu chego lá no serviço, ô Gil, e não quero falar com ninguém. Eu abro o computador, você na frente do computador, e eu e o computador, sabe? E às vezes isso acontece. A gente não quer conversa com ninguém. Até se Jesus chama a gente e fala assim, Jesus, agora não dá para esperar um pouco, tinha que ser agora, agora. E isso acontece conosco. Às vezes nós estamos lado a lado com Jesus, ouvindo tudo que Ele falou, até a respiração, mas tem dia que é difícil, Gil. E sabe o que isso significa? Nós somos seres humanos. Isso que é importante, que nós ainda não viramos anjos. Isso é normal, irmão. Isso é normal. Não pode se tornar um hábito na nossa vida, mas acontece. E os discípulos estavam vendo isso. Eles não estavam mais reconhecendo Jesus. Mesmo Jesus já aparecendo para eles, mostrando para um deles, ó, está aqui, ó, você não quer ver? E eles ainda voltaram. E aí Jesus ele vai e pergunta, tem alguma coisa aí para mim? Para comer, sabe por quê? Porque Jesus ele sempre espera algo de nós, irmão. Jesus sempre espera algo de nós. Não fique achando que você vai chegar diante de Jesus de mão vazia e vai passar batido. O pastor leu aqui a respeito dos talentos. Existem as árvores, sabe aquelas árvores a qual Jesus vai procurar fruto? Jesus espera alguma coisa de mim e de você. E a promessa que Ele fez ainda está de pé. Só que a árvore, os frutos, Ele vai vir buscar. Jesus pergunta para eles, tem alguma coisa aí para comer? Sabe por quê? Porque Ele estava esperando alguma coisa dos discípulos. E quando nós nos afastamos de Jesus, nós não temos mais nada para oferecer para Ele. Por mais simples que Ele nos peça, que seja algo que nós dominamos fazer. Pedro era especialista em pesca. Eu acho que a coisa mais fácil que seria para ele, era ele tirar um peixe do mar. Mas, quando você vai pescar com Jesus é uma coisa. Quando você vai pescar sem Jesus é outra. O Léo sabe do que eu estou falando. Já levei o Léo para pescar. Já levei. O Léo sabe do que eu estou falando. De pescaria. Nem vou falar, Judas. O Léo vai falar por mim, que não posso falar de mim mesmo. O Léo vai falar. E Pedro era especialista, irmão. Só que, quando ele estava com Jesus, a rede estava cheia. Mas agora o dia que nós nos afastamos de Jesus, nem aquilo que nós somos bons, Léo, de fazer, nós não conseguimos. Não conseguimos. Enquanto Sansão obedecia a palavra, estava tudo certo. O dia que ele desobedeceu, o que aconteceu? Enquanto Saul estava no caminho, certo? Ouvindo a voz do profeta, estava certo. O dia que ele parou de ouvir a voz do profeta, deu ruim. E com nós é a mesma coisa, irmão. Conosco é do mesmo jeito. Quando nós estamos dando ouvido para a voz de Deus, eu não estou falando que as coisas vão ficar fáceis, não é isso que eu estou falando. Nunca vou falar isso para vocês. Nunca vou falar isso para vocês. Vai ficar difícil? Vai ficar difícil. Depois vai melhorar, depois fica difícil de novo, depois melhora, mas o importante é que Jesus está no barco. Só que agora, quando nós abandonamos Jesus, nós estamos passando por momentos difíceis sem Ele. Aí é pior, porque quem tem o poder de resolver não está mais no barco, irmão. O dia difícil chega para todo mundo, para quem está com Jesus ou quem está sem. A diferença é que, quando Jesus está conosco, Ele tem o poder para resolver a situação. E agora os discípulos não têm nada para oferecer para Jesus. Só que o mais interessante é que, às vezes, a provisão que nós estamos buscando, Ele já tem lá na beira da praia. O peixe a qual eles estavam pescando, Jesus já estava lá na beira da praia fazendo churrasco. Jesus já estava assando o peixe lá na beira da praia. Enquanto eles não pegavam nada lá, Robinho, Jesus já estava com o peixe. E aí Jesus vai e fala assim, joga a rede do lado direito do barco. Aí João na hora falou assim, do lado direito, lá no outro lado, do lado direito, assim, é o mestre. Jogaram a rede, pegaram. Aí Pedro vai e desce do barco, vai ter com Jesus. Os outros discípulos vêm.
153 grandes peixes, dá até o número da bênção, do tamanho que foi. E eles comem ali com Jesus. Pedro era importante, irmão, para Jesus? Muito. Sabe por quê? Se ele não fosse importante, Jesus não ia ter ido lá atrás dele, irmão. Porque depois, nos versículos mais para frente, não vou falar a respeito hoje, mas Jesus ele vai ter um particular com Pedro. Jesus vai tratar diretamente com Pedro. Mas o que eu quero que você entenda essa noite é assim, que você saia daqui, se você entender só isso, para mim já está bom. Você é importante para Deus. O que você tem que entender? Você é importante para Deus. E você é importante para Deus sem pegar nada. Isso que é o mais interessante. Quando Jesus chama Pedro, Pedro não estava vindo de uma noite farta de peixe. Não. Ele estava vindo de uma noite frustrada. E é nesse nível de importância que nós temos para Deus. Que Jesus ele nos escolhe, tudo dando errado, irmão. Porque quando tudo está bem, é fácil as pessoas querem se aproximar de mim e de você. Quando você tem dinheiro no bolso, quando você tem um carro bom, você tem um emprego bom, quando você está nos holofotes, é fácil pessoas se aproximar de você. Mas agora, o dia que você não pega nada da pescaria, o dia que você não tem nada, aí eu quero ver quem que fica perto de você. Sabe quem vai atrás de você? É só Jesus, irmão. Sabe por quê? Porque ele não tem interesse naquilo que você pode oferecer para ele. Ele tem interesse naquilo que você vai ser na mão dele. Ele tem interesse naquilo que nós vamos nos tornar através dele estando na nossa vida. Porque, irmãos, quem vai ministrar a palavra é eu e você. Jesus conta comigo e com você para isso. Quem vai dar o testemunho lá fora é eu e você, irmãos. Quem vai ganhar almas para o reino somos eu e somos você. Aqui dentro, sabe, essa parte aqui, bom, é a menor parte do tempo que nós passamos. Temos que ter isso, é importante que tenhamos. O pastor, foi o Maurício, o pastor falou aqui, mandou no grupo dos homens, o pastor mandou no grupo dos homens. A importância de nós estarmos reunidos na igreja, em comunhão. Isso é importante. Mas a maior parte do tempo nós passamos lá fora, irmão. E é ali, que nós temos que mostrar quem que nos tirou de um dia de rede vazia e nos colocou num dia de rede cheia. Para que as pessoas vejam a transformação das nossas vidas. E as pessoas falam assim, não, do mesmo jeito que foi com Pedro, quando ele falou assim, eu vou pescar, que seja com nós. Mas não indo pescar, eu estou indo para Cristo, que muitas pessoas vêm atrás de nós. Se você está indo para Cristo, eu estou indo também. Se você vai servir a Cristo, eu vou também, porque eu sei o que Ele fez na sua vida. E eu creio que vai fazer na minha também, é isso que nós temos que ter em mente. E os discípulos se encontraram com Jesus e comeram ali com Cristo. Se coloque de pé, vamos encerrar.